e fale com Ele agora. Peça para Ele abrir os teus ouvidos, os teus olhos. Peça para que Ele livre você de tudo aquilo que é humano. Que Ele nos livre de tudo aquilo que é humano, de tudo aquilo que pertencem ao homem. Peça para que Ele unja os teus olhos, os teus ouvidos. Diga: Senhor, unge, Senhor, do alto da minha cabeça a planta dos meus pés. Derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Toca, meu Deus, os nossos olhos e torna-nos cegos para aquilo que é humano, mas torna-nos, meu Deus, com olhos atentos para aquilo que é do Senhor, para aquilo que procede da tua vontade. Unge os nossos ouvidos, meu Deus, para que nenhum espírito comichão de ouvidos venha roubar a tua palavra de nós. Mas, ó Pai querido, que haja um filtro nos nossos ouvidos, para que não haja dúvida nem confusão de tudo aquilo que vai ser ministrado, Senhor. Pai querido, e que a tua palavra, Pai, possa ser injetada em nós, e que possamos estar diante do Senhor como terra fértil, e que tudo aquilo que for semeado em nós, meu Deus, através da tua palavra, meu Deus, possa dar frutos e frutos que permaneçam, meu Deus, e nós possamos colher a 30, 60, 100 por um, como diz a tua palavra. Que a gente possa, meu Deus, sermos consolidados nessa palavra, Pai. Não permita que sejamos roubados. Nós rejeitamos, diga: eu rejeito tudo que não procede do Senhor, meu Deus. Tudo que não procede do Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor eu rejeito. Mas, ó Pai querido, estamos abertos para tudo aquilo que o teu Espírito quiser fazer neste lugar, Senhor. Estamos, meu Deus, sujeitos ao Senhor. Pai querido, usa-me como a tua vontade, conforme a tua vontade. Que não seja o homem, que não seja o intelecto, mas seja o teu Espírito, meu Deus. Teu povo não veio aqui me ouvir, mas o teu povo veio aqui ouvir a tua voz. Então que eles possam ser atendidos nessa oração, Senhor. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, dê uma linda salva de palmas a Ele. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quantos aqui já enfrentaram ou estão enfrentando algum tipo de tempestade? Quantos? Algum tipo de desafio aí? Está enfrentando? Ou já enfrentou? A gente vai aprender algumas coisas aqui com momentos de tempestade. Lucas 8, a partir do versículo 22. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco na companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles em perigo de sossobrar, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a bonança. Então um lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Amém? Pode se sentar, querido, em nome de Jesus. Veja que coisa. Esse lago, ou esse mar, que os discípulos atravessaram com Jesus, ele é o mar da Galileia. E o mar da Galileia, ele, até os dias de hoje, ele é conhecido por fortes tempestades. Ele é conhecido por fortes tempestades. Ele tem
mais de 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Está mais de 200 pés abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado por montanhas. Inclusive uma dessas montanhas é o Monte Hermon. Quando você pegar uma Bíblia de estudo que tenha lá mapa geográfico da Bíblia, você vai ver que o Monte de Hermon, lembra aquele monte lá que o salmista fala que o óleo desce pelas barbas de Abraão, Arão, que ele fala lá que no Monte Hermon fala da unidade, que aonde há unidade o Senhor ordena a bênção. Lembra desse salmo? É esse monte que a Bíblia está falando. E pelo fato de ele estar cercado por montanhas e ter também o Monte Hermon ele é alto, ele é só geleira em cima dele, só gelo em cima dele pela altura. Então qualquer brisinha que bate lá em cima, quando ela desce com violência. E se tiver alguém no mar, vai sofrer a consequência dessa violência do mar, né? Porque daí ele vem com força mesmo, né? Então, essa tempestade que eles sofreram, é uma tempestade que era costumeira, é costume acontecer, periodicamente acontece lá, até os dias de hoje, acontecem essas tempestades lá. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que a Bíblia fala assim, ó: num daqueles dias, ele entrou num barco. Quem é esse ele? Jesus. E aí ele fala assim, ó, a Bíblia fala que ele entrou na companhia dos seus discípulos, e ele deu um comando para os discípulos, falou: olha, gente, vamos passar para o outro lado do mar. Quem foi que pediu para os discípulos entrarem no barco? Quem foi? Foi Jesus que pediu para eles entrarem. Quem deu o comando para eles passarem para o outro lado? Jesus. Ou seja, Jesus colocou eles naquela situação de desespero que eles iam passar. Será que Jesus, ele não sabia que aquela tempestade ia pegar eles no meio do caminho? Esse Jesus que a gente leu no texto, na sua opinião, ele era o Jesus Deus ou Jesus homem? A gente sabe que Jesus, ele é 200%, né? Ele é 100% Deus e 100% homem, amém? Todos creem assim? Então quem estava lá nesse momento aqui? Quem era esse Jesus? Era o Jesus 100% Deus ou Jesus 100% homem? Agora que eu vi aqui que tem uns farol de milha aqui, né? Tava na dúvida, tava vendo a luz ali. Tem 2 farol de milha aqui, ó. Que legal. Quem era, gente? Era Jesus homem ou Jesus Deus? Quem arrisca aí? Jesus homem? E aí? Os dois? Olha, para não errar, né? Os dois. Mas era Jesus homem. Era Jesus homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele não usurpou da sua divindade. Lembra? Jesus em nenhum momento ele usou da sua divindade enquanto ele estava aqui. Enquanto ele passou por aqui, caminhou com os discípulos, todas as lutas, todos os desafios, todas as tentações, todos os problemas, todas as tempestades pelas quais Jesus passou, ele passou como homem. Se nós tivéssemos algum relato na Bíblia falando que esse Jesus enfrentou alguma das suas dificuldades como Deus, não justificaria hoje eu e você vencermos as nossas lutas. Porque sabe qual seria a nossa desculpa? Jesus venceu porque ele era Deus.
Alguns até dão essa desculpa mesmo sabendo disso. Quando a gente fala assim, olha, você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que ser como Jesus. Aí as pessoas falam assim, mas Jesus é Deus. Jesus, você está querendo me comparar a Jesus? Eu tô. Eu tô, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que, o próprio Jesus, ele fala que eu e você, nós faríamos obras maiores do que a que ele fez. Maiores. Jesus falou isso. Falou, vocês em meu nome vão fazer obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. As tempestades, querido, por mais que Deus saiba que eu e você vamos passar por elas, elas são inesperadas. Jesus, ele até poderia saber por conta da intimidade que ele tinha com Deus. E nós sabemos que a intimidade de Jesus era tão forte com o Pai, que muitas coisas pelas quais ele passava, ele já sabia que ia passar. Algumas pessoas vinham questionar ele só de bater o olho na pessoa, ele sabia o que a pessoa estava pensando. Ele sabia por que a pessoa estava se comportando daquela forma. Ele sabia qual era a intenção por trás daquela pergunta que a pessoa fazia. Jesus, ele era o cara nessa questão. Freud perde para ele de longe. Lacan perde para ele de longe. Você pode me dar o nome aí do cara mais expert em psicologia, em comportamento humano? Não vence Jesus. A humanidade de Jesus. Não estou falando de Jesus Deus, estou falando do Jesus homem. Não vence. Eu e você podemos nos especializar no comportamento humano. Nós não vamos vencer Jesus nessa questão. As adversidades, as tempestades, elas vêm e elas nos surpreendem. Elas são sempre inesperadas. Você não está esperando por aquilo ali. Você não está contando com aquilo ali. Mas eu quero te dar uma notícia. Eu quero te falar algo que, mesmo você sendo crente, talvez você não tenha captado essa mensagem. Você aceitou Jesus, sim ou não? Jesus é teu Senhor? É teu Salvador? Único e suficiente? Então, eu quero te dizer o seguinte: esteja pronto para enfrentar tempestades. Diga para alguém aí, esteja pronto, meu irmão. Você vai enfrentar tempestades. Pastor, o senhor veio pregar o caos? Não. Eu vim te contar uma verdade, querido. Nós vamos enfrentar tempestades. Agora, uma coisa que me chama muito mais atenção nesse texto aqui. Jesus entrou no barco, falou para eles assim: galera, a gente precisa passar lá pro outro lado lá. Bora? Bora. Aí a Bíblia fala assim, ó: enquanto navegavam, ele dormiu. Que travesseiro é esse? Que travesseiro é esse que Jesus carrega? Que ele entra no meio do mar, sabendo que vai enfrentar uma tempestade. Os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia. Jesus conhecia aquela região. Esse dado geográfico aqui eu tirei de um livro de 5ª série, de geografia de 5ª série, nem tirei da Bíblia. Nós também já sabíamos desse dado geográfico. A quilometragem, comprimento e largura do mar. Quais são os mares que estão ali? O Monte Hermon. Jesus sabia, ele conhecia aquela região. Agora ele entra no barco, dá o comando para os discípulos. E aí o que ele faz? Vai dormir. Aí se a gente ficar pensando assim um pouco na palavra, a gente vai falar assim: caramba, né? Mas a Bíblia fala que
que Deus não dorme, que o Senhor não descansa. Não dormitará aquele que vos chamou. Então por que Jesus foi dormir? Só que é a prova da humanidade de Jesus. Jesus tinha acabado de vir de uma sequência de parábolas. Se você ler o capítulo 5, 6 e 7 de Lucas, você vai ver que ele vem contando um monte de parábolas ali. Ou seja, ele estava ministrando o povo, ele estava ali ensinando o povo, ele estava doutrinando o povo. Lá em Mateus capítulo 5, a gente tem lá o que a gente conhece como Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 de Mateus e ele vai até o capítulo 7. Ou seja, são 2, 3 capítulos inteiros de Jesus, a Bíblia fala, ensinando ao povo. Jesus não pregava a palavra, ele ensinava a palavra. Porque pregar é uma coisa, pregar é aquela eloquência que a gente vê de alguns pregadores, que conta toda a história, pula para lá, pula para cá, cai, levanta, né? Joga toalha, joga o paletó, faz um monte de coisa, e maravilha, e o milagre acontece, glória a Deus por isso. Mas ensinar a palavra, querido, é outra pegada. Ensinar a palavra é falar assim, olha, é desse jeito que faz. E ninguém ensina a palavra senão pelo exemplo. Senão pelo exemplo. Ele é o nosso modelo, mas nós somos referência para muitos. Então percebe porque a gente precisa olhar para esse texto e falar assim, não, pera lá. Por que então Jesus enfiou os discípulos nessa roubada? Ele sabia que os discípulos, que o barco ia passar por uma tempestade. Ele entrou no barco e ele foi dormir. Dormir. A tempestade chegou de repente. Ela não trouxe nenhum tipo de aviso, ela não falou que ia acontecer nem nada. Só que teve um detalhe, ela trouxe vento, ela trouxe agitação, ela trouxe incômodo, ela trouxe medo. Às vezes algumas tempestades chegam até nós e é isso que ela traz. Ela traz aquele vento, né? Sai arrastando tudo. Vai levando embora casamento, vai levando embora filho, vai levando embora emprego, vai levando embora tudo. Bens materiais, bens espirituais, bens emocionais, vai levando embora, o vento vai levando embora. Traz aquela agitação, fica todo mundo, e agora? Como é que resolve? O que eu faço? Liga para o pastor, liga para a pastora. Você vê que Saul, no momento de desespero, no momento de tempestade, até a macumba ele procurou. Que a Bíblia fala que ele foi procurar uma feiticeira para consultar lá, falou, baixa o espírito de Samuel aí, pelo amor de Deus, e me ajuda. De tão desesperado que ele ficou. Nós, no meio da tempestade, às vezes ficamos cegos. Mas olha para o teu irmão e fala assim, ó, esteja pronto para a tempestade. Nós vamos repetir isso aqui algumas vezes, até você se convencer. Que eu estou olhando para alguns, e tem alguns que não estão convencidos ainda. E aí no meio dessa agitação toda, Jesus acordou? Não acordou. Que travesseiro é esse, né? A gente tem que orar e falar, Jesus, me dá um travesseiro desse. Eu me lembro que quando eu me converti, um dia eu já era pastor já. Eu estava sendo discipulado lá, na época, pelo apóstolo René. E o apóstolo René ele falou assim, ó, quando você deitar a cabeça no travesseiro, durma. Quando você deitar para dormir, durma. Não deite no seu travesseiro para pensar em problema. O seu leito, a sua cama, é lugar de descanso. E a Bíblia fala que o sono do justo, ele deve trazer descanso. Então quando você deitar, você durma. Eu peguei aquela palavra para mim e eu falei, você quer saber? Então de lá para cá, quando eu deito na cama é para dormir. Nossa, é para dormir? Pergunta para o pastor. Às vezes a gente até dá uma enrolada, dá uma mexida no celular, conversa, se enfrenta. Entendedores entenderão. Mas aí a gente é para dormir? Dormimos. Eu durmo. Meu amigo,
Eu tenho dificuldade para dormir com esse tempo que está fazendo aí fora. Porque ninguém merece o frio do Paraná. Ninguém, nem o paranaense merece o frio daqui. Eu não sei como é que vocês aguentam. Deus o livre. Deus o livre. Eu oro assim todos os dias assim, falo: Senhor, mantém meu casamento até Jesus voltar. Porque se eu ficar sem essa mulher quentinha, no frio eu vou morrer. Eu durmo. Que travesseiro é esse que Jesus tinha? Que o bicho pegando do lado de fora, e ele foi dormir. Nada acordou Jesus. Mas aí teve um detalhe. Olha o que aconteceu. A tempestade veio, e aí os discípulos começaram a ficar desesperados, e eles foram correndo, percebendo o perigo, correram até Jesus e disseram: Mestre, Mestre, socorre-nos, vem, estamos perecendo. Aí a Bíblia fala que Jesus despertou. Ó, fala para o seu irmão assim, ó: esteja pronto para a tempestade. Fala assim, ó: porque nela Jesus está no controle. Agora melhorou, né? O vento não acorda Jesus, a tempestade não acorda Jesus, o tumulto, o problema não acorda Jesus. Sabe o que acorda Jesus? O clamor. O clamor acorda Jesus. Aleluia. Pode passar o problema que passar, queridos. O problema que passar. Não esquenta a cabeça. A hora que você perceber que bateu aquele vento, levou coisa, corre até Jesus. Grita: Mestre. Grita: Mestre, estou perecendo. Olha aí a tempestade levando tudo embora. Olha a agitação que está. Olha a movimentação que está. Tudo quebrando, tudo faltando, tudo saindo fora do meu controle. Mas não vai sair do controle dele. Não vai sair do controle dele. Tem um autor chamado John Charles, que ele fala assim, ó: fatos como estes são intensamente humilhantes ao orgulho da natureza humana. Quando eu e você passamos por tempestades, aí as pessoas perguntam para você assim: como é que tá as coisas? Tá tudo bem? Aí você quer dar uma de crente, né? Aí você fala: tá tudo bem. Aí você pensa assim: aquela mulher lá, o filho dela morreu. Aí vem aquelas desculpas da Bíblia, né? Não, a mulher estava com o filho morto lá, e ela também andou na rua falando que estava tudo bem. Eu sou igual aquela mulher. Papo furado. É papo furado. Você fala: tá tudo bem, por orgulho. Você não quer dar o braço a torcer pro irmão, para quem te conhece, porque você tem um status a zelar, né? Você tem uma reputação, você tem um nariz para manter em pé. Olha, meu irmão, acorda. Acorda. A Bíblia fala assim, ó: tu és pó. Somos pó. Somos nada diante de Deus. Somos nada. Não permita. O orgulho é a pior doença que o ser humano pode ter. Deixa eu te contar um negócio. Existe para quem estuda batalha espiritual, já ouviu falar disso. Existe uma doença emocional chamada síndrome de Lúcifer. Nossa, pastor, será que tem cura isso aí? Será que tem remédio para isso aí? Tem. São 2 remedinhos que você tem que tomar. Você tem que tomar uma pílula de arrependimento, tá? E 2 de humildade. Resolve. Tomou uma pílulazinha de arrependimento, se arrependeu do orgulho. Eu quero saber, esse negócio não é para mim não. Deixa eu andar na linha da humildade. Mas aí toma 2 pílulas de humildade. Acabou, resolveu. Mas por que síndrome de Lúcifer? Porque foi o orgulho, a doença que Lúcifer teve no céu e que fez ele ser expulso de lá. E eu e você tomamos esse lugar. Aliás, tomamos não, foi dado para nós este lugar. Você sabe por que o diabo tem raiva de você? Porque você tomou o lugar dele. Deus deu a você o lugar que era de Lúcifer. Hoje Satanás, nosso adversário. Quando você
em alto e bom som aqui, de uma maneira tão linda, ergue as suas mãos, ergue o seu olhar para o alto, e aí você declara: vim para adorar-te, vim para prostrar-me. És totalmente amável, tão maravilhoso. O inferno estremece e ele se enche de fúria, porque essa declaração era uma declaração que ele deveria fazer. Mas ele abriu mão, ele quis ser igual a Deus. Ele esqueceu que era criatura e quis ser igual ao Criador. E quando nós somos orgulhosos em nós, querido, as tempestades aparecem, elas acontecem de maneira inesperada. Deus sabe da tempestade que você passa. Deus sabe das tempestades que você vai passar. Ele sabe, mas a Bíblia garante para mim e para você. A Bíblia é um testamento, é um documento que ela atesta. Ela fala assim: olha só, deixa eu te contar uma coisa, no mundo você vai ter aflição. Não é um aviso de tempestade isso? Mas ele fala assim, ó: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus homem venceu o mundo. E aí ele fala assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia! Não haverá tempestade que vai te parar, querido. Se a tempestade te parar, diga para o seu irmão: se prepare para a tempestade. Olha, eu vou te contar uma coisa: você vai gritar mestre, e ele vai despertar na sua direção. Ele vai despertar na tua direção, não interessa qual é o problema. Aí a Bíblia fala assim que, despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. O diabo pode vir com fúria, pode vir com força, pode vir o inferno inteiro, chama para briga mesmo. E quando ele se apresentar a você, você diga para ele assim: olha, Satanás, por um caminho você veio, mas por 7 você vai bater em retirada. Aleluia. Isaías 61 fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Declare isso: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você é cheio do Espírito Santo. Você tem a autoridade de Deus. Olha só, esses discípulos, eles estavam aonde Jesus mandou eles estarem. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazer. Eles estavam indo para o lugar que Jesus mandou eles irem. Mas mesmo assim, eles enfrentaram uma tempestade. Às vezes, se eu falar isso às vezes, vai ser da minha carne. Todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos enfrentar a tempestade. Você tem que ficar preocupado quando não enfrentar a tempestade. Aí você tem que se preocupar, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse jaz significa permanece. Então fala assim, ó: o mundo permanece no maligno. Você liga a TV, você só vê notícia ruim. Sim ou não? Se vence a direita, a esquerda fica com raiva. Se vence a esquerda, a direita fica com raiva. Se não vence ninguém, o centro se manifesta. Meu Deus, nunca tá bom para ninguém. E aí as pessoas ficam lá, perdidas, sem saber o que fazer, para onde que a gente vai, em quem que eu creio, a quem eu sigo, quais são as minhas referências. O mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala assim: vocês são as cartas vivas enviadas ao mundo, para que o mundo leia e saiba quem é Jesus.
Então, na hora da tempestade, querido, o mundo não vai saber o que fazer. Eu e você sabemos o que fazer. Eu e você temos um manual que está falando para nós aqui, ó. Chegando a tempestade, na hora do desespero, clama Jesus. Clama Jesus. Eu fiz uma observaçãozinha aqui, ó. Jonas, ele enfrentou uma tempestade, sim ou não? Foi engolido, inclusive, pela baleia, né? Por quê? Porque ele foi desobediente. Ele foi desobediente. Mas os discípulos, eles estavam obedecendo, pastora. Eles foram para onde Jesus mandou ir, fazer o que Jesus mandou fazer, foram para onde Jesus mandou ir. Eles estavam sendo obedientes, mas mesmo assim enfrentaram uma tempestade. Ou seja, pastor, então agora eu estou no bico do corvo, eu estou entre a cruz e a espada. Se eu desobedeço, eu enfrento tempestade. Se eu obedeço, eu enfrento tempestade. É que quando você desobedece e enfrenta a tempestade, você está fazendo isso por escolha, né? Você está indo lá porque você quer. Você escolheu aquilo ali. Alguém pode até falar assim: não, mas eu desobedeci porque eu não sabia. Olha, se você aceitou Jesus ontem, eu acredito em você. Mas os rostinhos que eu estou vendo aqui, é tudo crente calejado já. Então essa desculpa não cabe para você. Você já ouviu falar que Jesus salva, sim ou não? Você já ouviu falar que Jesus perdoa, sim ou não? Você já ouviu falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, sim ou não? Já ouviu falar que ele vai voltar, sim ou não? Então não serve para nós essa desculpa, sim ou não? Mesmo quando nós obedecemos, nós vamos enfrentar a tempestade. Só que quando nós obedecemos e enfrentamos essa tempestade, nós temos alguém que pode parecer que ele está escondido, dormindo, e não está vendo o que você está passando. Eu quero dizer a você que os seus problemas não vão despertar Jesus. Jesus não vai se compadecer dos seus problemas. Jesus, ele se compadece de você. Só que você precisa clamar. Precisa clamar. Tem que clamar. Mas ele não sabe, pastor, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas e você sabe? Você sabe? Eu vou revelar uma intimidade minha e da minha esposa aqui. Nós conversamos outro dia, e aí nós estávamos discutindo inclusive a nossa relação. E aí nós falamos assim: não, mas Deus me fez assim. Deus me fez assim. Então, se esse Deus me fez assim serve para você, serve para mim. E eu falei assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Se Deus nos fez assim, então a consequência desse fez de Deus, desse fazer de Deus, não pode trazer dor, não pode trazer angústia, não pode abalar suas emoções. Não pode. Se Deus colocou você nesse barco para passar por essa tempestade, você pode até se desesperar, mas a hora que você clamar, Ele vai despertar e vai resolver. Os discípulos, eles saíram tão curados dessa situação, que lá no versículo, lá no capítulo 10, a Bíblia fala que aparece um homem endemoniado. Os discípulos vão lá, dão um show de Bíblia no demônio, expulsam o demônio, e eles voltam todo felizes para Jesus. Jesus, nossa mestre, você tinha que ver, em teu nome nós estamos agora até expulsando o demônio. Está um negócio agora. Só que tem um detalhe. Aqui no capítulo 8, Jesus levantou, despertou. Opa, meus discípulos estão com um problema. Espera que eu vou resolver. Ô vento, para. Ô mar, para. Volta lá nos discípulos e fala assim: cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês?
Eu já não ensinei vocês que é em meu nome que manda-se embora? Eu já não lapidei a alma de vocês? Eu já não curei a alma de vocês? Eu já não declarei uma palavra de cura sobre vocês? Por que esse vento veio? Por que essa agitação veio e amedrontou vocês? Onde está a vossa fé? Então, querido, podemos passar por tempestades, e essas tempestades serão até uma consequência da sua obediência, mas você precisa sair curado dela. Você precisa sair mais forte dela. Você precisa sair ciente de que o nome de Jesus resolve, que o sono de Jesus acaba quando você clama. Você notou que o pastor adotou uma nova liturgia, né? E agora quando você pensa assim, acabou, maravilha, vamos embora para casa, aí é que o negócio começa. Não, bora orar, bora orar. Nesses momentos, sabe o que você precisa fazer? Fechar os teus olhos e orar, querido. Não é ficar com o olhão arregalado esperando para ver se vai sair uma fumaça daqui do altar, se vai descer um anjo. Não se preocupe com o que vai acontecer aqui em cima. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo aqui em cima não é uma atração, eu garanto a você. O que está acontecendo nesse ambiente é uma atração para Deus. Eu e você estamos aqui para prestar culto a Deus. Aleluia. Não, eu vou lá para ver o pastor David pregar, para ver a pastora Mônica, para ver o pastor Gilmar, o pastor Jota, sei lá quem que vai pregar. Eu estou indo lá para ver a pregação. Pois é, aí você volta para casa do mesmo jeito que você veio, com mais uma informação que muitas vezes se perde no meio do caminho, né? Parou para comer um lanche, uma pizza, tomar uma coca, e aí quando você levanta, vai lá, paga e esquece a pregação lá na lanchonete. Chega em casa, o que foi mesmo que falou no culto? E fica todo mundo olhando para a cara do outro com aquela cara de novela, né? Não, querido, nós somos participantes. A Bíblia fala assim, ó: de todas as coisas que você precisa guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No teu coração, olha o que a Bíblia fala, querida. A Bíblia está falando para você guardar o teu coração. E a mesma Bíblia que fala isso, fala que o coração é enganoso. Por que eu vou guardar um membro do meu corpo que é enganoso? Eu vou jogar fora isso, eu vou deixar isso para lá. Pelo contrário, você precisa guardar. É justamente pelo fato dele ser enganoso que você tem que guardar. Porque eu e você costumamos achar que a nossa vida está fundamentada nas nossas emoções. Muitas vezes a gente quer vir aqui e sentir a presença de Deus, não é assim? Aí você sai daqui sem sentir nada. Você sai daqui sentindo frio, sentindo calor, sentindo raiva. Você sai daqui sentindo um monte de coisa, menos a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela não é para ser sentida. A presença de Deus, ela é para ser tocada. Ela é palpável. A presença de Deus tem que ser percebida. Você tem que perceber a presença de Deus aqui. Dá uma olhada em quem está do teu lado, vê se essa pessoa está acordada, viva. Dá uma cutucada nela aí e fala aí: você está aqui, meu irmão? Diga assim para ele assim, ó: se prepare para as tempestades. Ele te respondeu? Te respondeu? Quando você falou para ele: está vivo, irmão? Ele te respondeu? Vê se ele está vivo aí, cutuca e vê se ele está vivo. Está vivo? Tá? Maravilha? Presença de Deus. Presença de Deus. É palpável. Quer tocar em Deus? Toca o teu irmão, dá um abraço nele. Quer ouvir Deus? Chama o teu irmão para orar. Irmão, vem cá, vamos orar. Vamos falar das coisas de Deus aqui um pouco. Perceba. Quem sabe você tenha sofrido alguma oposição. O mundo está contra você.
O mundo está te perseguindo, o mundo está apontando para você, e Jesus não faz nada. É porque você não clamou ainda. Talvez eu e você tenhamos perdido alguma oportunidade. Puxa vida, aquela oportunidade, meu Deus. Uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de uma aliança, de uma parceria, de emprego, sei lá. E agora, o que eu faço? A tempestade, o vento levou a minha oportunidade. Os antigos diziam assim: cavalo selado passa só uma vez, né? Perdeu aquela chance, já era, não tem mais. O mundo fala isso. O mundo fala isso. Mas a Bíblia fala assim, que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Então o ditado do mundo não serve para nós. Aleluia. Se a oportunidade passou, o vento da tempestade passou e levou a oportunidade, clame Jesus. Alguns de nós talvez se sinta ou tenham sentido rejeitados. Clame Jesus. O que te move? Lembra dessa ministração aqui? O que move você? Qual a tua motivação? Por que você está aqui? Você veio hoje aqui fazer o quê? Hoje é ceia, hoje, nossa, hoje, meu Deus do céu, se eu perder o culto de hoje é pecado mortal, vou para o inferno sem escala. A Bíblia diz que nós precisamos ser dignos de sentar a essa mesa. A dignidade de que a Bíblia fala, ela chama-se fé. Eu preciso crer que aquele que me chamou é fiel para cumprir em mim a promessa que Ele me fez. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, eu preciso crer que essa ressurreição foi motivada pela minha vida, pela minha salvação. Eu preciso crer nisso. A declaração de fé é: você confessa que Jesus morreu na cruz para te salvar, te perdoou dos seus pecados, te lavou e remiu no sangue vertido na cruz. Quando você fala sim para essa pergunta, você é digno de se sentar à mesa e cear com Ele. Mas as tempestades, pastor, elas estão vindo e estão levando, estão agitando, estão tumulto a minha vida, está de cabeça para baixo. Olha só, sábado passado teve a marcha para Jesus, sim ou não? E aí estava tudo indo, fluindo, tudo maravilha, tudo bênção, nossa, eu estava assim super, ultra, mega motivado e pilhado, né? E nervoso, porque puxar a marcha é quase a mesma responsabilidade, humanamente falando, de que puxar um trio elétrico do carnaval, né? Você vai na frente, o caminhão, e vem aquela multidão assim, ó, cumprindo comandos que você está dando. Mão para cima, todo mundo mão para cima. Vai para o lado, todo mundo vai. Vai para cá, todo mundo vai. Fica parado, todo mundo fica. Deita, todo mundo deita. Levanta, todo mundo levanta. Falei, gente, só que no caminho até a marcha, no caminho, deu um pio no carro assim. O carro parou, fez um barulho esquisito e parou no meio do caminho, literalmente. Eu falei, nossa, o que aconteceu? E a vida estava dirigindo. Eu falei, o que você fez, pelo amor de Deus? Ela... E aí, na dúvida, larga essa bomba aí e vamos fazer o que a gente tem que fazer. Encosta esse carro aí e depois a gente resolve. Colocamos o carro lá em qualquer lugar, lá fechamos, trancamos tudo. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer, a pastora foi fazer o que ela tinha que fazer, o Milton foi fazer o que ele tinha que fazer, e todos os três tinham tarefas para serem feitas em nome de Jesus. Fomos fazer o que nós tínhamos que fazer.
E aí passou, aí quando acabou tudo, aí sentamos e falamos, agora precisa resolver o que será que aconteceu com o carro, né? Só que aí era sábado, domingo nenhuma oficina abre, segunda-feira feriado. Eu falei, olha que legal, que maravilha, que dia bacana, né? Para quebrar o carro, que delícia. Muito bem. E aí fomos lá, levamos o carro, na terça-feira só. E aí veio a paulada. Eu falei, gente, vamos largar esse carro aí, abandona. Uma tempestade querendo levar. Opa, que não, diabo. Nós sabemos a chave. Nós conhecemos a chave. Jesus, ó, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Não ter carro nunca foi problema para nós. Nunca foi. Nós pastoreávamos, a gente tinha que muitas vezes ir para as células durante a semana. Tinha semana que tinha 2, 3 células, né, vida? Na mesma semana. E tinha que atravessar a cidade, meu amigo. Eu sem trabalho, a pastora sem trabalho. Então não tinha Uber, não tinha bicicleta, não tinha motoca, não tinha patins, não tinha nada. Tinha tênis, tinha o taxola. Vamos caminhar e vamos andar. E a gente ia e voltava. Voltava assim pedindo, assim, quando chegava em casa assim, que abria a porta, que eu via o meu chuveiro, eu via a minha cama, eu falava, nossa, que benção. Tomar um banho, deixar assim o corpo, sabe você esquecer o corpo assim na cama? A minha alma levantava, meu espírito também, meu corpo permanecia lá. Então nunca foi problema para nós. Eu falei, ó, eu sei a chave é Jesus. Chama Jesus, clama Ele, clama Ele. Isso aí vai se resolver. Não esquenta a cabeça com isso aí. Não esquenta a cabeça. Às vezes eu passo até a impressão de relaxo mesmo. Nossa, ele não liga, o bicho tá pegando aqui, a gente tá com um problema aqui em casa aqui, ó. Estamos sem carro, quebrou não sei o que. Ah, isso aí vai se resolver. Larga isso pra lá. Eu falo pra ela, larga isso pra lá. Vem aqui, vamos assistir. Vamos, esquece daí pra lá. Daqui a pouco, do nada, a tempestade para. O vento se acalma. E aí vem aquela bonança. De vez em quando a gente se desespera também. Porque afinal de contas somos discípulos de Jesus, mas somos humanos, né? Jesus era 100% homem. Nós somos às vezes 50% homem, né? De vez em quando falha. A tempestade, ela não acorda o mestre. Ela não acorda Jesus. Não acredite nisso se o diabo tentar te enganar. Não fica achando que você ficar quieto, calado, o problema vai se resolver sozinho. Não vai. Nenhum problema se resolve sozinho. Nenhum problema se resolve sozinho. Fala pro teu irmão, tá pronto para a tempestade? Completa aí, fala assim, ó, então se mexa. Irmã, menina. Se mexe, meu irmão. Sai do lugar. Você precisa sair do lugar. Senão o negócio não vai se resolver. Deixa eu te contar uma coisa. Não falar do problema não significa que a cura chegou. Não significa que o problema se resolveu. Não significa isso. Às vezes o problema está ali, ó, cirandando na tua frente. Você está lá olhando para ele. Olha, o problema está aí. Ixi, e agora, hein? Vou sair de perto. Nem vou falar disso aqui. Vou ficar quietinho, que aí vai que some. Ele desaparece sozinho. Sabe o que desaparece com o problema? O casamento vai embora, o filho se perde, a esposa te abandona, o marido te abandona, perde a casa, perde o emprego, a depressão chega, síndrome do pânico, desajustes emocionais a perder de vista. São essas coisas que acontecem quando a gente fica em silêncio, enquanto o vento e a agitação da tempestade vem. Esses problemas não acordam Jesus.
O que acorda Jesus é você sair do lugar e falar: mestre, eu estou perecendo, eu estou sofrendo, eu preciso que o Senhor coloque a mão nisso aqui e resolva. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos se eu não estou vendo. Eu preciso que o Senhor me cure se o problema é meu. Nós não temos controle, queridos. As coisas de fora, não temos controle. A Bíblia fala assim, ó: eu vou dar poder a você para pisar serpentes e escorpiões. Ele não vai dar poder para a tempestade sair sozinha e ir embora. Vai olhar para a tempestade e falar: ó, tempestade, eis que vos dou uma boa vontade de você sair fora da vida do meu servo para a hora que você quiser. Não vai rolar. Não vai rolar. É você que tem que levantar e falar: ó, chega, estou cansado disso aqui. Espera aí que eu vou resolver isso aqui agora. É agora. Você sabia que a Bíblia fala de um demônio chamado Zebu, Beelzebu? Já ouviu falar? A Bíblia chama esse demônio de Deus das moscas, né? E teve uma vez em casa nós orando, e aí daqui a pouco um enxame de mosca, mas uma atrás da outra, assim, uma atrás da outra. E não era aquelas mosquinhas assim, eram umas mosconas que pareciam um pterodátilo assim, entrando dentro de casa, né? Eu falei: nossa, meu Deus, meu Deus. E aí ungimos tudo e continuamos orando. Daqui a pouco aquelas moscas começaram a morrer. Dali em diante, todas as vezes que a gente vai limpar a casa, a pastora, ela prepara lá aquela feitiçaria lá com o produto de limpeza. Água, cândida, sei mais o que, um monte de coisa. Falta colocar, sair fumaça assim, né? E prepara o negócio lá. E aí o que a gente faz? Pega o óleo de unção, joga na água também. E aí a gente limpa a casa e unge a casa inteira, né? E aí a gente notou que de vez em quando uma ou outra mosca aparece. Isso é normal, maravilha. Mas algumas dessas moscas a gente percebeu que elas entram em casa e morrem. Morrem. Hoje mesmo a pastora fazendo almoço, ontem ela viu um preto disponível e falou: vou escravizar. E aí me pegou para limpar a casa. E aí limpamos a casa. A pele um pouco mais clara, não pode ver um preto disponível, quer logo escravizar, quer pôr no tronco, né? Quer fazer alguma coisa. Aí limpamos a casa. E aí hoje levantamos, e aí eu passei assim da cozinha para a sala, eu falei: ó vida, 2 moscas mortas aqui, do nada aqui, ó. E a mosca lá com a perna para cima assim, ó. Eu falei: vai, trouxa. Olha o diabo querendo invadir minha casa. Aqui não, capeta. Aqui sem chance para você. Aqui nós temos a chave, o nome é Jesus. Sem chance aqui. Entrou aqui, vai morrer. Você vai entrar por um caminho e vai sair por 7. Ô pastor, será que não é um pouco de exagero da tua parte? Olha, querido, a Bíblia fala assim que as coisas de Deus, elas são loucuras mesmo para o homem, e a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então, se você quer crer, aleluia. Se você não quer crer, eu sei o que eu vi lá. Tenho 2 testemunhas aí. Então, diga assim: meu irmão. Diga para o seu irmão: meu irmão, completa aí. Completa aí. Esteja pronto para a tempestade. Ó, a Bíblia fala assim, ó, João 14, versículo 12. A Bíblia fala assim, ó, João 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amardes e guardares os meus mandamentos. Agora você vai falar assim para o seu irmão: esteja pronto para a tempestade. Não tenha medo da tempestade. Mesmo que Jesus esteja dormindo, se você clamar, Ele vai despertar e vai vir a teu favor. Amém? Amém ou não amém? Aleluia. Você pode aplaudir a Ele por isso? A Bíblia diz em Lucas 10, e eu quero encerrar com isso aqui para a gente tomar a ceia. Lucas 10 fala assim, no versículo 17, fala assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem a nós pelo teu nome. E aí Jesus falou assim: isso aí eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mas aí ele fala assim, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aleluia. Querido, olha só, o diabo pode vir do jeito que ele vier. Jesus já sabe as artimanhas, os caminhos de Satanás. Às vezes o diabo faz coisas nas nossas vidas que a gente não acredita como isso aconteceu. Parece que foi embora por entre os dedos, Tiago. E aí você fala: perdi o controle, e agora? E aí Jesus fala assim, fique em paz. Isso aí, eu já vi isso aí acontecer. Fica tranquilo. Agora, a questão é: o que você vai fazer a partir de agora? Porque a partir de agora eu estou te dando autoridade, e você vai pisar toda e qualquer serpente e escorpião, querido. Quando fala de serpente e escorpião, está falando de duas coisas que mais atingem as nossas emoções. Serpente está falando de traições. Escorpiões está falando de fofoca. Gente, a pior coisa que mexe com a gente é quando você fica sabendo que alguém falou alguma coisa ruim de você, sim ou não? Aí você fica assim, aquela palavra já não serve mais para você, né? A minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Você nem ora mais assim, você fala: a minha luta é sim, é contra a carne, é contra o sangue, é contra aquela irmã, é contra aquele irmão. Aí não resolve. As traições, de que tipo? Todos. A Bíblia fala de pais que rejeitam filhos, isso é traição. Filhos que rejeitam pais, isso é traição. Marido que rejeita a esposa, isso é traição. Esposa que rejeita o marido, isso é traição. Discípulos que rejeitam seus pastores, isso é traição. Pastores que rejeitam seus discípulos, isso é traição. E todas estas coisas mexem com as nossas emoções. Mas ele fala aqui, eu te dou autoridade para pisar isso aí. É para pisar, é para jogar fora. Como foi que Jesus acabou com a serpente? Como foi que ele matou a serpente? Você, diabo, está debaixo do meu pé. É essa ordem que você tem que dar para ele. Você tem autoridade. Autoridade. A fofoca chegou, repreende em nome de Jesus, manda embora. Abraça o irmão, pega o fofoqueiro, não pega a fofoca. Abraça o fofoqueiro, fala: vem cá, vamos orar. Manda a fofoca embora. Aleluia. Amém ou não amém? Quantos entendem isso?
coloca ele no lugar onde ele deve ficar, debaixo do seu pé. Não tem outro lugar para o diabo ficar. Amém? Você é filho de Deus. Agora sim, pois a fé é o fruto de conhecer a Deus, e a fé é fruto da caminhada com Deus. Se no capítulo 8 eles eram os homens sem nenhuma fé, agora no capítulo 10 eles são homens cheios de autoridade. Cheios de autoridade. Se antes desse culto você era um crente frouxo, com medinho do diabo, preocupadinho com as tempestades e a agitação do mar, agora você é um crente cheio de autoridade. Aleluia. Agora você vai mudar o discurso. Você vai falar assim, aponta o dedo na cara do teu irmão e fala assim, ó: você já venceu as tempestades. Aleluia. Amém ou não amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, e eu quero que você saia do seu lugar e diga isso para 3 pessoas aqui dentro desse ambiente. Para 3 pessoas, fala assim, ó: você já venceu a autoridade, pastor. Já venceu a autoridade, venceu a tempestade. Fala, você já venceu a tempestade. Você já venceu a tempestade. Venceu. Olha que bagunça santa. E sabe por que você venceu? Porque ele estava em silêncio, e você olhou e falou: como é que pode o Senhor ficar em silêncio enquanto eu estou vivendo essa loucura toda? Como é que pode o Senhor ficar em silêncio enquanto a minha vida está virando de cabeça para baixo? Está do avesso a minha vida. Como é que pode o Senhor não se manifestar? Só que agora você sabe que tem um segredo. Talvez o diabo estava escondendo isso de nós. Nós precisamos clamar. Precisa clamar, querido. Precisa clamar. Eu quero, antes de nós orarmos e cearmos, eu quero fazer uma oração contigo. Olha o que fala em Marcos. Não precisa abrir, não precisa abrir. Marcos, aqui no capítulo 16, no versículo 17 e 18, fala assim, ó: estes sinais vão acompanhar aqueles que creem no meu nome. Vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando você começar a perceber, Manzira, quando a irmã começar a andar na rua e perceber que a sombra da irmã está curando o nego na rua, não se espante com isso. São os sinais. São os sinais. São os sinais. Quando os convites vierem e você estender a mão e repreender, e você perceber que não veio mais, não se espante. São os sinais. Quando você perceber que a tempestade veio, o problema tomou o ambiente, mas isso já não te incomoda mais, não se espante. Isso são os sinais. Sinais. Os sinais só perseguem aqueles que creem. Só os que creem. A Bíblia fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O vento, a água revolta, a tempestade vai colaborar para o teu bem. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, está aqui os teus filhos, meu Deus. Está aqui a tua igreja. Está aqui, Pai amado, aqueles que se humilham diante do Senhor e declaram que o Senhor é o Senhor da vida deles. É o dono, Senhor, da vida deles. A tua palavra diz, meu Deus, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar, e se converter, e buscar a tua face, então o Senhor ouviria dos céus,
perdoaria os nossos pecados, sararia a nossa terra. Meu Deus, nós somos este povo. Nós nos humilhamos diante do Senhor, meu Deus. Nós declaramos diante do Senhor que nós não somos nada, não temos nada, não conseguimos nada, não há nenhum mérito na obra das nossas mãos, se não for pelo teu poder, meu Deus. A tua palavra declara que todas as coisas são feitas no Senhor, para o Senhor e com o Senhor e no Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então, meu Deus, não é pelo conhecimento que temos, não é pela posição social que temos, não é pela conta bancária que temos, não são pelos bens que temos, mas, Senhor, é pelo teu nome, Senhor, que nós declaramos: não haverá tempestade que vai paralisar a tua igreja. Nós não aceitamos mais, meu Deus, andarmos de forma letárgica, sem conseguir avançar nos nossos projetos, sem conseguir avançar nos nossos sonhos, sem ver, ó Deus querido, a salvação alcançar a nossa casa. Nós não aceitamos mais. Jesus, o Senhor é o nosso mestre, e por todos esses anos, por todos esses dias, muitos de nós caminhou, Pai querido, desesperado, preocupado, com medo das tempestades. Mas o Senhor revelou aos nossos ouvidos hoje que basta nós clamarmos o teu nome, e o Senhor desperta, e o Senhor vem na nossa direção, e o Senhor resolve todas as nossas tempestades. O Senhor acalma os ventos, o Senhor acaba com a agitação do mar. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem agora ao vento e às agitações do mar, ó Pai querido, que tem afligido a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Dê ordem agora, Senhor. Clama o nome dele, diga: Jesus, vem em meu socorro, Jesus. Diga para ele assim: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor resolva essa tempestade para mim. Eu estou com medo dessa tempestade, Senhor. Se humilhe diante dele. Ele está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Diga para ele: eu preciso que o Senhor resolva essa tempestade, Senhor. Eu preciso que o Senhor acalme essa tempestade. Eu preciso que o Senhor me dê autoridade, ousadia, intrepidez, audácia, para avançar como igreja, Senhor, como teu filho, como tua filha. Diga: eu não aceito mais o diabo me enganar, mentir, me roubar. Eu não aceito mais isso, Senhor. Esse dia é o divisor de águas, Senhor. É o divisor de águas. Coloca suas mãos assim no coração e fala assim, ó: Senhor Jesus, eu abro mão do meu pecado. Eu abro mão daquilo que me atrapalha. Eu abro mão das decisões erradas que eu tenho tomado. Eu abro mão do meu intelecto e eu chamo para minha vida a tua vida, Senhor. Diga assim, ó: não sou mais eu quem vive, mas o Senhor vive em mim. Amém? Você pode aplaudir a Ele? Aleluia. A gente viu um dia uma tempestade igual essa, e eles olharam para o mar e viram Jesus, e eles pensaram: é um fantasma. Se assustaram, porque a tempestade tira a nossa visão. E aí Jesus levantou a mão e falou: não, sou eu. E teve um corajoso que falou assim: é o Senhor?
então me chama para ir ter contigo. E aí Pedro sai do barco e ele começa a andar sobre as águas e caminhar até Jesus. Mas aí a tempestade se levanta mais forte, atrapalha a visão de Pedro e ele afunda. Jesus imediatamente corre lá e pega ele e vai com ele de volta para o barco. Mesmo depois de receber autoridade, ousadia, ele até avançou um pouco mais, ele andou sobre a tempestade, mas ainda assim a visão chamuscou e ele caiu. Mesmo na sua queda, ele vem, te pega pela mão e te levanta. O justo, o ímpio, cai e não levanta mais. O justo pode cair 7 vezes, em todas ele levanta. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Quantos creem que Jesus é Senhor e Salvador das suas vidas aqui? Pastor, quem que vai servir a pastor Angelina e pastores, por favor, pastor Angelina e pastor Gilmar? Vamos ceiar? Vamos ceiar? Olha, ele trancaram aí, pastor? Jesus, ele pode servir, pastores, por favor. Ele disse assim, ó: esse Jesus aí que acabou de te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ele falou assim um dia, ó: em verdade vos digo, quem não comer a carne do filho e não beber do sangue, do seu sangue, não existe vida neles mesmos. Mas quem come e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem vive em mim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, em tudo morreram, mas quem comer este pão vive eternamente. Você acabou de declarar que crê nesse Jesus, e essa é a condição para você participar desse momento, para você se assentar à mesa e participar do pão e participar do vinho. Essa é a condição. Você precisa crer. Você precisa crer. Eu falei para a pastora, eu dificilmente eu venho com a ministração anotada assim, né? Normalmente eu tenho ela gravada aqui. Mas essa eu precisava anotar, porque eu falei assim, eu preciso passar do jeitinho que Deus deu aqui. Do jeitinho que Deus deu aqui, sem mais, sem menos. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. E eu falei, se eu conseguir passar do jeitinho que Deus me deu aqui, nós vamos ser testemunhas de grandes milagres. Grandes milagres. Se você captou essa mensagem, se você entendeu o que Jesus falou para você, mas mais do que entender, mais do que captar a mensagem, se você recebeu mesmo,
o que Jesus falou para você hoje aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente vai ter um santo problema a partir do próximo culto nessa igreja, porque não vai ter lugar aqui. Não vai ter lugar. Que as pessoas vão olhar para você e vão falar: tem alguma coisa esquisita acontecendo com você. Você está diferente. Você fez o cabelo? Você emagreceu? Você está tomando whey protein? Você está fazendo alguma coisa diferente. E aí você vai falar: não, é que eu descobri a chave. A chave que acalma tempestades. A Bíblia fala assim, ó: um coração alegre aformoseia o rosto. E você gastando dinheiro com Avon, hein? Que droga. Você gastando dinheiro com Boticário, né? Mary Kay. Ó, só alegrar o coração. Alegrou o coração quando você passar na rua e as pessoas falam assim: nossa, mas você tá bonita, você tá diferente. O que está acontecendo? O que você passou na pele que ficou diferente, irmãzira? Aí você vai falar: que eu tô com o coração alegre. As minhas tempestades foram todas acalmadas pelo meu Senhor. As minhas lutas acabaram. Nossa, você não passa mais lutas? É, eu passo por elas, eu não fico nelas. Eu passo. Quando eu vi, as lutas já ficaram lá atrás. Ergue assim, pão. Senhor, nós consagramos este pedaço de pão, que segundo a tua palavra sinaliza a sua carne, Senhor. Simboliza a sua carne. E a tua palavra diz que aquele que não participa não tem parte com o Senhor. Mas também a tua palavra declara que é preciso ser digno de participar desta carne. E eu e os meus irmãos, Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores diante do Senhor. Nós reconhecemos que precisamos mais do que qualquer um da tua presença, da tua palavra. Nós precisamos, Senhor. Então, meu Deus, nós consagramos em teu nome e participamos porque queremos ter parte com o Senhor, queremos ser um com o Senhor. Em nome de Jesus, participe do pão, queridos. Este é o cálice do suco de uva, que simboliza o sangue que foi vertido na cruz. A Bíblia fala para nós fazermos isso em memória dele. Você não estava lá fisicamente, mas em espírito você estava lá, porque a Bíblia diz que ele fez isso por amor a nós. Ele disse aos discípulos: olha, vocês olham para mim e têm dificuldade de crer em mim, mas um dia haverá um povo que não vai me ver, mas vai crer em mim e no meu nome, e eles farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Senhor, nós consagramos este suco de uva. E quando nós tomarmos, Senhor, desse suco de uva que simboliza o sangue do Senhor, quando nós tomarmos, meu Deus, será como a água do teu Espírito nos regando por dentro e limpando tudo aquilo que não procede do Senhor e que insiste em permanecer dentro de nós. E nós seremos curados, lavados e remidos no teu sangue. Em nome de Jesus, participe do suco de uva. Gaste um tempo em oração a Ele.
Em nome de Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos.